Como diz o pastor, é um direcionamento da palavra de Deus. Eu digo para os irmãos que eu gostaria de andar cantando, mas o Senhor me chamou, me direcionou para trazer uma palavra. Aleluia. É lamentável que a gente, quando vai dar uma palavra que tem um certo sentido, Parou? Parou não. É o jeito que eu uso. Mas está tudo bem. Mas a gente, quando tem uma palavra que tem um sentido profundo, a gente gostaria que tivesse uma multidão para ouvir. Verdade. Mas Jesus passou por isso. Jesus chegou a falar praticamente para um número igual nós estamos aqui. Apenas para os discípulos que estavam junto com ele. Então nós estamos aqui hoje para ministrar a palavra do Senhor, num sentido muito profundo, direcionado a ovelhas. Nós estamos aqui. 8 pessoas. Amém. Será que edifica ruim? Não. A palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Se Jesus está aqui, está tudo bem. Glória. Tem um corinho que diz assim, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Glória. E Jesus está aqui. Em João, no capítulo 10, eu creio que os irmãos já ouviram muito essa palavra. Eu não vou chamar de pregação, mas como diz o pastor, de direcionamento da palavra. Ou seja, um ensinamento profundo da palavra. Eu quero dizer para os irmãos que eu não estou buscando teologia ou eloquência. Eu não estou preocupado com homilética e nem hermenêutica. Eu estou preocupado com os irmãos receber a palavra de Deus. A minha preocupação é que Deus me usa como vaso para ser bênção na vida dos irmãos. Glória a Jesus. João capítulo 10, versículo 1 ao 5. Meditando a palavra, onde está escrito o seguinte. O título diz: Jesus, o bom pastor. Na verdade, eu digo que aquele que entra pela porta do curral das ovelhas, aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra porta, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o cordeiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas seguem porque conhecem elas. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz. Soberano Deus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa. Agora, Senhor, é com o Senhor, porque eu sou apenas um vaso para ser usado pelo Senhor. Apenas porta-voz que é o Espírito Santo fala no coração de cada um. Irmãos, nós estamos aqui no texto onde Jesus disse: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta das ovelhas, esse é ladrão e salteador. Nós estamos cheios, e eu disse que é uma pena, não tem muitos irmãos aqui. Nós estamos cheios de pescadores
de Aquários, entrando por outras portas, e são ladrões e salteadores, roubadores de almas. Minha esposa me fez uma pergunta outro dia. A gente estava assistindo pela televisão e ela disse assim, a pessoa falou um absurdo tão grande que ela diz assim, será que as pessoas que estão assentadas ali estão salvas? Eu falei, sim. A maioria delas sim. Porque elas não têm culpa de estar sendo enganadas. Mas eu quero dizer para você que tem crente que tem prazer de ser enganado. A palavra de Deus disse que aquele que sobe por outra porta é ladrão e salteador. O pastor ele tem uma responsabilidade muito grande. O verso 1, quando fala das duas portas, aquele que sobe, tem sua porta, aquele que sobe por outra porta é ladrão e salteador. A porta é Jesus, a porta é a palavra. O pastor que não entra por esta porta está sendo ladrão e salteador, está saqueando as almas e elas ficam enganadas, pensando que está fazendo a vontade de Deus. E algumas, por misericórdia, Deus vai dar o desconto, porque muitas não sabem o que está fazendo. Jesus olhou para aquele povo que estava castigando ele e disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Agora eu te pergunto, Jesus não vai ter misericórdia de um que está sendo enganado, com toda a sinceridade, fazendo tudo por amor à obra do Senhor, mas o que está liderando não entrou pela porta certa, entrou pela outra porta, saltou. Porque no circo, a pessoa pode entrar por baixo da lona e assistir normalmente, enquanto alguém não chega e descobre que ele não tem ingresso. Mas no céu não tem jeito. Jesus disse, muitos dirão naquele dia, Pai, em teu nome eu curei enfermos, expulsei demônio. E Jesus vai dizer, eu não digo isso, eu não vi você na minha obra, porque ele está fazendo a obra dele. É ladrão e salteador. Jesus. A palavra de Deus, no verso 1 e a parte dele, fala de subir por outra porta. O pastor não pode subir por outra porta. O pastor não pode esquecer a finalidade do seu chamado. Mas a ovelha tem que ter cuidado para saber, quando for convidada, saber se está fazendo. Eu tenho um livro da minha autoria que diz, querido irmão, não abandone a sua igreja, faça tudo com certeza, se foi Deus que te mandou. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém está querendo evangelizar mais. Eu estou aqui na palavra, essa palavra teria outro teor se nós tivéssemos 50 pessoas aqui. O pastor sabe disso, está acostumado a pregar, sabe disso. Mas Jesus me deu direcionamento para essa palavra virar um ensinamento. Eu estou chamando a atenção do pastor? Não. Estou chamando a atenção da ovelha? Sim. Sim. Pastor é problema dele. Ele sabe que está fazendo ou não. Mas a ovelha que tem que ter cuidado para não ser enrolada, não ser enganada. Mas ai dos pastores, diz a palavra, que destrói as ovelhas do meu rebanho. Quem entrar pela porta certa entrou por Jesus. É aquilo que o pastor fala aqui. Nós não viemos aqui para outra coisa, a não ser buscar a unção de Deus, ou seja, a direção do Espírito, a aproximação do Senhor. Nossa finalidade aqui seria neutra se nós pensássemos em outra coisa a não ser isso. Mas aí nós continuamos na palavra
É uma pena que tem que usar óculos, né? E o óculos não é o próprio, mas tem que fazer assim. Mas a palavra diz assim que depois sai desse ladrão, né? Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Glória a Jesus. Verso 2, né? Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E diz a palavra do Senhor que a porta é Jesus. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e sairá e achará passagem. Pastor, por que essa palavra sair? Já se sabe que quando fala aqui de sair para fora, levar para fora, já está falando. A palavra igreja, Grécia, né? Significa tirado para fora. Parece que o pastor já falou disso aqui. É tirado para fora. A finalidade do pastor é tirar para fora. Pastor, mas espera aí, então nós estamos na igreja, o pastor tem que tirar para fora. Tirar para fora da imundícia, do mundo, do pecado, da ilusão, da mentira, da prevaricação, da falsidade, da ideologia de gênero. É a missão do pastor tirar para fora dessa sujeira toda e trazer e colocar diante do Senhor. Aleluia. A palavra diz: aquele que entra pela porta, Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Tem muito pastor aí que nunca entrou pela porta. Se eu disser para os irmãos que tem muito pastor que nunca converteu, e se vocês, talvez não todos não tenham a mesma experiência, mas se alguém tiver 50% da experiência que eu tenho, vai saber que tem milhares de pastores que não converteram, não têm chamada e não aceitam passar pelo que eu estou passando de baixo e que o pastor passa. Eu disse que outro dia, não foi eu, não, eu falei com uma pessoa, alguém me fez uma pergunta e eu disse: estou sem igreja. Então você não está congregando? Eu falei: estou congregando. Claro, eu estou sem igreja, porém estou congregando. Estou gozando de um privilégio grande, onde Deus tem preparado um casal que tem nos recebido com muito amor. Mas por que tem que receber com amor? O pastor chegou aqui e falou: olha, eu vou chegar aqui, vou fazer membro, eu vou pregar, eu vou dirigir, eu vou evangelizar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. Eu disse: pastor, eu estou aqui com vocês porque eu estou sem igreja. E se vocês me aceitarem, eu estou aqui. Amém, pastor. Se fosse outro pastor, não estou exaltando o pastor, não, mas se fosse outro pastor, depois que nós descemos aquela escadaria ali, nunca mais ele me daria a palavra. Porque eles não gostam de sinceridade. Eles gostam do engano, gostam da mentira. Ladrão e salteador gosta de engano. Ué, peraí, eu vou entrar nessa política aqui e não vou levar nada? Então não quero. Mas eu posso levar 2 milhões de dólares numa mala, tinha achado lá, igual foi achado agora esses dias, né? 2 milhões de dólares levando para o exterior, aí dá para fazer. Tem alguém que está disposto? Irmãos, eles não querem verdade. Mas João 8, versículo 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Abrimos mão de salário, abrimos mãos de propostas para ser político. Eu já abri, pastor Grego já abriu mão disso também. E não está errado ser político também não. Porque Deus precisa de homens de Deus na política, mas homens que não se corrompem. Pastor, por que o senhor diz isso? A palavra está muito forte, porque essas são as outras portas. Há muitas portas, mas Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por
E aqui nós encontramos que o pastor, que entra pela porta, entra por Jesus, entra pela palavra, porque Jesus é a palavra. Este é o pastor das ovelhas. É este que é o pastor das ovelhas. Irmãos, é muito importante meditar a palavra do Senhor, porque aqui diz assim: a este o cordeiro abre as portas, e as ovelhas ouvem a voz, e chama pelo nome que elas falam. Talvez você nunca tenha ouvido isso que eu vou falar agora. Mas tem muitos pastores aí que o pastor e o cordeiro não abriu a porta para eles. Porque aqui Jesus estava referindo ao Espírito Santo. E o Espírito Santo não engana, ele não abre a porta para quem não é pastor das ovelhas. Então aqueles que invadem, eles chegam, porque a palavra de Deus diz: o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Então ele chega e invade. Jesus disse: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei na sua casa. Está falando de toda a casa, não pode entrar na sua casa, sim, mas está falando isso aqui. Entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse momento gostoso que você esteve na presença de Deus é Jesus entrando na sua casa e ceando com você. O salmista Davi diz: prepara uma mesa perante mim diante dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Então, meus irmãos, o porteiro abre a porta. E quando o porteiro abre a porta, para o pastor entrar. De novo. Glória a Deus, porque o Senhor abriu a porta um dia para mim. O Espírito Santo abriu para mim. Abriu para o pastor. E está abrindo a porta para você também levar a palavra do Senhor, porque quem usa de engano não fica na casa do Senhor, mas você. Salmo 101:7, né? Quem usa de engano não fica na casa do Senhor. Porque profere mentira não está perante Deus. É por isso que todos os dias eles brigam. Eu não vou dar nome, não, mas vou falar. Falei até com minha esposa. Hoje mesmo nós passamos frente a uma igreja. E eu elogiei a igreja, porque ela está crescendo muito na cidade. É uma igreja do povo bastante humilde, mas está crescendo muito já. Só que eu sei que já tem 3 igrejas na cidade. Eu disse: essa é diferente de tal igreja assim. E tal igreja assim, ela existe com várias igrejas, com o mesmo nome, mas os ministérios não são os mesmos. Sabe por quê? Porque estão dividindo o céu. Estão dividindo aqui os céus. Vocês já viram a história de alguém que vendeu o lote do céu? Estão fazendo assim, mais ou menos, dividindo o céu. Esse lugar aqui é para a igreja tal, e esse é para esse. Esse é para a igreja fulana de tal, esse é para essa. Irmãos, Jesus veio buscar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A ovelha que segue o pastor, onde o Espírito, ou seja, o cordeiro abriu a porta, esta ovelha, quando é tirada para fora do mundo das drogas, dos vícios, diz a palavra, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas seguem porque conhecem a sua voz. Às vezes o pastor que tem a direção do Espírito de Deus, às vezes no momento a palavra é até dura, até pesada, né, pastor? Tem hora que é obrigado a dar uma palavra que você chora lá dentro de você. Oh, meu Deus, por que eu vou ter que falar isso sobre a igreja? Mas é porque a ovelha, ela não atropela o seu pastor. Quando ele abre, ele sai com as ovelhas para fora. E ele vai à frente e as ovelhas seguem.
porque conhece a sua voz. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Eu queria que muitos estivessem aqui ouvindo isso que eu vou falar agora. Pastor Alexandre está aqui sofrendo. Estou falando sofrendo no bom sentido. Mas é sofrer. Sofrer com alegria. Para ganhar almas. Para trazer um povo. Para fazer um povo exclusivo do Senhor. Zeloso de boas obras. Mas não estranhe vocês. Quando alguém chegar perto de você, que está piorando, está derramando as suas lágrimas diante do Senhor, e disser para você: vai lá para a minha igreja, que lá eu vou te dar um mistério, lá eu vou fazer isso e isso com você. Pode preparar, você um dia vai ouvir, em algum momento você vai ouvir essa proposta. Cuidado com as propostas. Os que agem desta maneira, os que dividem uma igreja para formar uma igreja, esses homens não foram chamados, o porteiro não abriu a porta, o Espírito Santo não abriu a porta, porque eles não podiam entrar pela porta que é Jesus, eles não quiseram entrar pela porta, e esses não estão nem importando que você vai exterminar. Essa é a palavra. Eles estão preocupados com o que você pode produzir. São os verdadeiros comedores de lã das ovelhas. Meu Deus. São os que comem a lã, arrancam o couro, tiram a gordura e queimam a carne para comer. Pastor Fernando falava assim: falei para os irmãos que eu nem estava pregando, só ensinando a palavra. É desse jeito. Estamos aqui. Vocês acham que a gente está aqui, não tem alguém perguntando a gente? Mas não tem uma coisa, não tem questão de. Eu estou na direção de Deus. Eu disse para o pastor que eu tenho uma bênção para contar e eu não quero contar ela hoje. É uma bênção que nunca ficou. Eu tinha uma vez, no segundo ano da corrente, depois do segundo ano da corrente, Deus fez uma vez. Milagre que vocês, quando eu contar, vocês vão ter. Quando é agora, depois do quinto ano. No quinto? Esse último agora, o sexto. Foi depois do quinto. Depois do quinto. Depois do quinto. Antes do sexto. Depois do quinto ano. Deus fez esta bênção reverter e multiplicar. Meu Deus. E quando eu contar, vocês vão ver que realmente é coisa maravilhosa. Irmãos, Deus quer sinceridade de espírito. Meu Deus. Deus quer sinceridade. Eu disse que descendo a porta ali, o pastor nunca mais me daria mensagem se fosse outro pastor. Porque ele perguntou: pastor, por que o senhor decidiu agora que é obrigação de pergunta, né? Ele fala: observando, depois ele faz essa pergunta. Eu falei: pastor, eu ainda não tenho essa resposta, pastor. Mas uma coisa eu te prometo: enquanto a gente estiver com vocês, a gente vai estar servindo a Deus na oração, na comunhão, no partido do pão, nas orações, nas contribuições. Foi, pastor? Foi assim, não foi? Porque quem usa de engano é expulso do reino de Deus. Só que tem pessoa que é expulsa e ele fica na periferia das igrejas. Sabia que tem periferia de igreja? Aquele que o Espírito não está falando. O que é que diz Ezequiel? Ezequiel, contempla, chega e olha. E Ezequiel chegou e olhou. O que você está vendo, Ezequiel? Eu estou vendo uns homens de costa virada do altar. Sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Homens virados de costa para o altar. É o que Ezequiel diz, Deus diz. Isso é a abominação que eles fazem. E diz que está se misericórdia. Meu Deus. Falou para Ezequiel, mandou ele lá e conferir. Ele foi lá e olhou.
Eles não conseguem a direção do Espírito. Diz a Bíblia que virá um tempo. Diz a Bíblia. Não vou citar o versículo não. Que amontoarão para si doutores. O apóstolo Paulo falou, viu? Escritor Timóteo. Virá um tempo que amontoarão para si, não sentirão a sã doutrina, mas sentirão comichão nos ouvidos, e amontoarão doutores para si, conforme o quê? As suas próprias concupiscências. Até a Bíblia está sendo mudada. O Papa diz que a Bíblia está desatualizada. Tem que atualizar a Bíblia. Virou sistema agora. Tem que atualizar a Bíblia. Vocês acreditam que já tem pastores concordando com isso? Jesus disse: eu sou o Senhor. Deus disse: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu, Senhor, não mudo. Por isso que vocês ainda existem. Ainda existe um povo que glorifica, que honra o nome do Senhor. E quando você honra o nome do Senhor, Ele te honra. Ele me invocará e eu me glorificarei. É honrar o nome do Senhor. Você glorificou a Deus. Deus honra você. Aí o apóstolo diz assim: Deus não é injusto para não saber do trabalho com que tenha fatigado. Deus não é injusto, não. Então o pastor que entrou pela porta, ele tem toda esta responsabilidade, levou para fora as ovelhas não atropelam o pastor. Eu poderia falar com os irmãos aqui, correcermente, o pastor tirando, fica para outra mensagem, o pastor tirando a ovelha do curral, depois andando pelo deserto, depois levando ao pasto, depois do momento que aquela ovelha precisa beber água, e o pastor vai. Se o pastor parar na entrada do ribeiro, a ovelha morre de sede atrás dele, mas ela não entra porque o pastor é outra pessoa. Estou abreviando essa parte aí, porque podia pegar o detalhe do assunto, mas o nosso tempo também não permite. Agora está aqui o ribeiro, e o pastor vem e a ovelha vem seguindo, e o pastor vai andando, quando ele para, ele para. E quando ele atravessa, ele vira para as ovelhas começam a beber água, ele aprecia as ovelhas bebendo água. Aleluia. Esse é o pastor chamado por Deus. Pastor Alessandro disse para mim: pastor, estou ansioso para ouvir esse testemunho. Sabe o que é isso? O pastor tem prazer de ver a ovelha bebendo água, alimentando o pasto verdejante. Glória a Jesus. Porque a ovelha não pode atropelar o seu pastor. Tem muitas ovelhas que não são ovelhas, são bodes. Jesus podia ter comparado a igreja com cavalos, mas são muito violentos, né? Com boi, muitas vezes perde controle. Com cabrito, então, nem se fala. Cabrito só até de árvore. É estranho, mas só até de árvore. A ovelha não. Jesus comparou com a ovelha, porque a ovelha é meiga. A ovelha, ela aceita, diz a palavra do Senhor: a tua vara e o teu cajado me consolam. No plural, me consolam. A sua vara e o teu cajado me consolam. Tem ovelha que não aceita o cajado, não aceita a vara, porque não são ovelhas, são bodes. Essas grandes igrejas estão cheias de palavra, de bodes, pouquíssimas ovelhas. Mas o que acontece? Por que isso? Porque filho de bode é bode, filho de peixe é peixinho. Tem um ditado que
disse filho de crente não é crente não, tem que converter. Né? Porque Deus não tem neto. Essa é a realidade. Todos somos filhos de Deus. O filho do pastor, as filhas do pastor, profetizando filho, né? As filhas do pastor é filha de Deus também, não é neta de Deus. Pastor é filho de Deus e ela é filho de Deus também. Filho de Deus também. Deus não tem neto. Mas quando o pastor dirige de maneira incorreta, não foi chamado, não tem chamado, o porteiro não abriu a porta, ele não entrou pela porta certa, ele saltou. É um ladrão salteador. Então o que ele vai gerar? Vai gerar cabrito também. Pela misericórdia, eu falei no início que pela misericórdia de Deus, Deus tira algumas ali que ele escolhe. Porque eu quero contar para os irmãos uma coisa. Muitas pessoas são chamadas. Outras vai tendo esforço. Pastor, não tem isso não. Só os chamados que vão. Então não fala com Jesus que estava mentindo. Jesus, muitos pelo esforço herdarão o reino de Deus. Olha, ele não estava escrito. Ele não era chamado. Se eu estiver falando alguma heresia, o pastor pode me repreender. Jesus disse, muitos pelo esforço herdarão o reino de Deus. Então encoraje vocês, prega e ouça o que deixa de ouvir. Porque tem pessoa que nem era chamada, mas quando você está lá com ela, Deus vai fazer a obra da hora. Já tem outros que é chamado de Deus. Na hora certa, ele levanta na casa dele, tem um despertador, eu vou lá naquela igreja hoje. Chega sempre a aceitar Jesus. Você nem chegou a pregar para ele, deixa ver. Aquele já era escolhido. Mas Jesus disse que muitos pelo esforço herdarão o reino de Deus. Caminho santo. O imundo não passará por ele. Mas são para os caminhantes. Quem já leu esse texto? Um alto caminho. Caminho santo. O imundo não passará por ele. Mas são para os caminhantes. Não é para quem está parado também não. São para os caminhantes. Os que estão seguindo o pastor. Os que não atropelam. São para os caminhantes. Mas a palavra diz, nem os loucos errarão este caminho. Louco tem jeito de escolher ser crente? Não tem. Mas vem para a igreja e os irmãos recebem com alegria e ele começa a ficar ali, começa a sentir a glória de Deus. Eu já vi uma pessoa que era meio maluco da cabeça e um dia Jesus batizou com o Espírito Santo. Estava na igreja, muitos irmãos aqueles inconveniente, né? Criticado porque ele era muito engraçado. Um dia ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Na hora que ele terminou, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Você não conheceu. Mas se o pastor ensinava aquilo, era meio louco, não dava para entender. Mas de repente, ele vai receber o batismo com o Espírito Santo. Quando ele recebeu, o que ele fez? Deus deu-lhe o dom da profecia. E ele entregou uma profecia para aquela igreja, que até o pastor chorou na igreja. Irmãos, sabe o que aconteceu? Esse irmão foi embora chorando e falando língua estranha. Ele falava língua estranha e chorava. E falava assim, Jesus, eu não mereço não, Jesus. Ele falava chorando e tornava a falar língua estranha e foi embora. Na semana seguinte, ele chegou todo arrumadinho, diferente do que era escondido, sentou no corpo, assistiu o culto, fazendo tudo que a igreja podia, não conseguia fazer antes. A partir daquele momento ele foi direcionado por Deus. A palavra de Deus diz, nem os loucos eram caminho. Mas só que tem um detalhe, quando você está consciente, ai daqueles que diz que sabe, mas não pratica. Alguém conhece o texto de Atos 4, versículo 17? Aquele que sabe fazer e não faz, comete pecado. Bem-aventurados que não ouviram e creram. Jesus falando. Então, meus irmãos, essa palavra mostra um sentido muito importante, porque a palavra diz, elas seguem o pastor, porque conhece a voz. Segura essa aí, irmãos.
seu pastor. Mas eu tenho que ver o pastor assim, oh, glória! Não grava a voz do seu pastor, o direcionamento de Deus. Porque Hebreus capítulo 13, versículo 7 diz assim: lembrai dos vossos pastores que vos falaram a palavra da verdade, a fé dos quais imitais. Olha, atentando, ou seja, observando a sua maneira de viver. Lembrar dos vossos pastores que vos falaram a palavra. É esses aqui, que entrou pela porta certa, e que mesmo com dano seu não muda, diz a palavra de Deus. Mesmo sofrendo, mas ele tem prazer de fazer o culto para 5, 6, 8 pessoas, 30, e sentir mais alegria do que o que está com 500 pessoas, porque o que está com 500 pessoas, ele está pensando: será quantos mil vai entrar aqui hoje? Quantos milhões vai entrar aqui hoje? Desconcentra ele todo. Mas quando fala a verdade, quando o pastor é direcionado por Deus, quando ele foi chamado, o porteiro abriu a porta, ele entrou pela porta certa, ele é o pastor das ovelhas, a sua voz fica conhecida. E o dia que a ovelha recebeu o convite, vamos? Não, eu tenho um compromisso. Tem alguém que diz: eu tenho um compromisso com Jesus. Aleluia. Você fez um compromisso com Jesus. Você aceitou Jesus e o pastor te ensinou a palavra. Lembrai dos vossos pastores. Hebreus 13, 7. Lembrai dos vossos pastores que vos pregaram a palavra da verdade, a fé dos quais imitais, atentando para a sua vida. Então, irmãos, a verdade que muitos aí não sabem. Vocês já viram os crentes que ficam todo dia numa igreja diferente? Como vai gravar a voz do pastor? Pois ele diz a Bíblia, eu creio que os irmãos não levam dessa palavra que eu vou falar agora. Isso é um texto assim muito raro. A Bíblia diz: beba a água da sua própria cisterna. Está escrito. Se você tiver dúvida e tiver dificuldade de achar o texto, puxa no Google e fala: beber água da própria cisterna. O que significa beber água da próxima cisterna? Lembrar do vosso pastor que vos pregou a palavra da verdade. Lembrar de como ele foi o ensinamento da palavra. Não comer doutrina, não comer barriga congelada, fria. Mas a palavra que vem direcionada por Deus no momento, naquela hora certa. Doutrina da sua igreja, costume da sua igreja, aquilo que você aprendeu, você guardar no seu coração, porque isso vai garantir você a entrada nos céus. Mas eu não sei, tem hora que o pastor fala coisa que eu não entendo e também não concordo. Olha, se você não entendeu, não tem problema. Jesus vai te dar direção. Se você não concorda, você pode até não concordar, tem direito de não concordar. Mas respeita. Porque você foi direcionado por Deus, você foi entrou pela porta certa, ele não vai fazer nada para machucar ou matar um homem. Continuando, pastor. Mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Pessoa que fica um dia aqui, outro dia lá no outro lugar, outro dia no outro. Não estou proibindo os irmãos, falando dos irmãos, que os irmãos não podem visitar uma igreja, não. Não é isso não. Mas tem pessoa que não sabe de onde ele é vindo. Ele não sente segurança em lugar nenhum. E se você não sente segurança, você prejudica por você mesmo. Porque Hebreus 13, versículo 17, 17 diz: obedecei a vossos pastores, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta deles. Obedecer o pastor é mandamento.
Você vai encontrar o cristão no Brasil falando assim, pastor é comedor de lã das ovelhas, eles são sectários, é isso, é aquilo outro. Irmãos, eu respeito muito e gosto até do tipo de trabalho deles, até do ensino, até do bonito, mas não vai por isso não. A palavra de Deus diz, o aonde diz que os pastores é comedor de pão guloso, a palavra de Deus diz, eu levantarei pastores que apacentam com justiça o meu Jesus. E alguém pensa, por que o pastor abriu esta igreja, com tanta igreja, por que não foi para outra? Porque Deus precisava de um povo escolhido, preparado. Deus vai pedir conta ao pastor da sua vida. Aquele dia vai pedir conta ao pastor da minha vida. Olha, aquele homem esteve na sua igreja tanto tempo, você cuidou dele? Aquela criança, aquele jovem esteve na sua igreja tanto tempo, você cuidou dele? Um dia na vida do Senhor Jesus, você um dia julgamento, né? Julgamento. Porque alguém aí disse que não vai ter julgamento. Mas no dia de julgamento, cada um, diz a Bíblia, que abriu-se os livros. Quais os livros? Os livros das obras. Cada um de nós tem um relatório lá no céu, ué. Aí de nós, se isso não fosse assim. É a minha atenção. Ó, enquanto você está intertido aqui, tem alguém lá cuidando de você, um relatório que tem sobre sua vida. Um médico que pega o seu prontuário, lá no céu tem o seu prontuário também. Porque um dia um pastor foi chamado por Deus, entrou pela porta certa, que é Jesus. O porteiro viu que ele tinha chamado e abriu a porta. Ele entrou, pegou as ovelhas e foi com ela, levou para fora e cuidou delas, levou, deu alimento, levou para o pasto. E aquele dia que uma ovelha sumiu, perdeu uma ovelha, ele ajudou as ovelhas. E tem ovelha que não aguenta ficar uma semana sem pastor, que já começa a criar problema. E às vezes o pastor ajudou as ovelhas, né? Dá o nome de rodar as ovelhas. Na Palestina dá para rodar. A expressão deles, claro, não falando em português. Rodar as ovelhas. Chega. O pastor, digamos que eu estou com o cajado aqui. O pastor chega, ajuda as ovelhas e passa a vara assim. E desperta as ovelhas e sai em busca daquela que se perdeu. Sabe o que acontece, irmãos? A ovelha fica limitada àquele quadro onde o pastor fez aquela volta. Ela respeita, a ovelha respeita. Pode não. Então ela fica naquele quadro ali, até que o pastor volta. E aí vem o pastor, com aquela ovelha machucada no ombro, e passa pelas ovelhas e diz, vamos. E aí elas começam, não atropela nenhuma outra. Elas começam a sair controladamente e acompanham o pastor. Vocês podem observar que para você levar um bando de cavalos e éguas, você tem que ir atrás batendo. Cabrito, então, nesse disso. A ovelha não. A ovelha, o pastor vai na frente e ela segue. E ela conhece a voz do seu pastor. Aí quando o pastor chega no redil, ele aí o porteiro abre a porta, ele entra com as ovelhas para descansar. Sabe o que acontece? A ovelha produz mais. Dificilmente uma ovelha vai criar de dia. Ela cria à noite. Aí o pastor coloca a ovelha no redil e deita na porta.
Sabe por que o pastor veio na porta? É porque Satanás, sabe por que o pastor ficou vigiando na porta? Porque Satanás quer atacar aqui dentro. A ovelha está produzindo, a ovelha está criando. E o diabo está, ou seja, o lobo está vigiando para pegar o filhote. Por isso que a responsabilidade do pastor é dobrada. Às vezes o irmão está dormindo, o pastor está ajoelhado orando, está deitado na porta do edifício, para que você não seja atacado e aquela ovelha que você está tentando ganhar para Jesus, trazer para Jesus, não seja atacada pelo diabo. É o zelo do Senhor, diz o salmista Davi, o zelo da sua casa me consumirá. Tem pastor que não está nem preocupado com o zelo da casa de Deus. Eu perguntei ao pastor, aliás, não foi eu que fiz a pergunta direta, eu falei que ia perguntar, ia sair de perto dele sem perguntar. Minha esposa virou para ele e falou, pastor, meu esposo disse que ia fazer uma pergunta, mas parece que ele está esquecendo. Quantos membros tem a igreja do Senhor? E a gente saiu, muita gente saiu dele, a gente preparou para isso. E já estava despedindo, eu tinha esquecido da pergunta. Ele disse, irmão, não preocupa com isso não. Nós não temos a votação de membros de igreja. Não preocupamos com isso não. As ovelhas vêm, elas são libertas. Elas vêm e vai aonde que querem. Minha esposa falou coisas e nós aprendemos diferente, pastor. Que o pastor cuida das ovelhas. Elas não vão aonde que querem. Elas não fogem do obediente. E aí minha esposa aproveitou esse estudo e falou. Tentei frear ela para ela falar, mas ela está aquela ali que eu dava lá para você, te botou ele. No outro dia ele encontrou comigo e falou, moço, mas sabe que aquela pastora me deu uma chicotada daquela ali, Deus me livra. A partir de agora eu vou pensar bem sobre as minhas palavras. Irmãos, porque o pastor tem uma responsabilidade muito grande. Mais uma coisa, estou encerrando. Ei, Deus, já passou da hora. Mais uma coisa, eu disse que estava reduzindo, estou realmente. Eu tinha um esboço aqui, eu não entrei nada nele. Nada. O pastor falou outro dia, tudo que eu falei aqui foi um esboço. Não foi introdução. Introdução. Só introdução. Eu fiz a introdução, o esboço ficou para uma outra feita. Está entendendo? Mas eu não podia deixar de falar essa outra porque eu vou falar agora. Tem ovelha que fica cobrando o pastor para 10 almas, pastor. Para 10 almas. Sabe qual ovelha que faz isso com o pastor? Essa cobrança? É aquela ovelha externa que não produz, não faz nada, não contribui, não ajuda. Você sabia que a pessoa que não é dizimista é a que mais cobra o que ele está fazendo no dia da igreja? Sabia disso? O dizimista não, o dizimista põe seu dinheiro lá e entregou, colocou lá, amém, glória a Deus. É o pastor e a direção da igreja que sabe o que vai fazer, mas quem não é contribuinte é justamente aquele que cobra. Mas o que eu quero falar é isso, não é pastor que gera ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. A resposta, eu estou aqui como ovelha. Como pastor você pastor, mas aqueles ovelha. É obrigação da ovelha produzir ovelha, senão não vale a pena o pastor ficar gastando ração. Pastor gasta ração diariamente. Gasta água, que as lágrimas, o jejum e oração, gasta água diariamente com a ovelha. E ela está cobrando o pastor produzir ovelha. Mas você viu o pastor produzir ovelha? A Bíblia de João fala que o pastor apacenta a ovelha. Mas quem produz ovelha é a ovelha. Então, quando a gente pensar, quando nós pensar em cobrar o pastor produzir ovelha, vamos falar, Senhor, eu estou fazendo a sua vontade?
O hino 16 da arte cristã diz assim: posso ter das mãos vazias, com Jesus eu me encontrei. Quantas almas poderia o Senhor apresentar? Porque o pastor já veio. Quem foi chamado, bateu, o cordeiro abriu a porta, ele tirou a ovelha e agora está conduzindo ela, alimentando, dando água, cuidando da ferida. E se o pastor está fazendo tudo isso e a ovelha não produz, Jesus falou assim, o homem disse para o trabalhador dele, né? Quantos anos tem essa planta aqui? Ô Senhor, tem 3 anos. Mas não produziu fruto? Não, até hoje não. Arranca ela e coloca outra no lugar. E o servo disse, Senhor, me dá mais um tempo, me dá mais um ano. Eu vou cavar em volta dela, vou estercar e vou colocar água. Se ela não produzir, arranca. Aí Jesus disse assim, Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira, vós as mãos. Toda vara que está em mim e não produz fruto, arranca. E limpa aquela que produz fruto, para que ela produza fruto muito mais. Como diz o pastor, não estou chamando a atenção de ninguém, não estou impressionando ninguém, até não é a minha missão. Estou falando a palavra de Deus. Então a vara que não produz fruto vai ser arrancada. A planta que não dá fruto será cortada de machado, ele não fala assim, né? A planta que não produz fruto será cortada de machado, lançada no fogo. João diz assim, ele vem e tem, na sua mão ele tem a pá. E ele chega e ajuda o trigo para o celeiro, mas o joio ele joga no fogo para se queimar. Então, se eu sou ovelha, eu tenho que produzir. Não cobrar do pastor que produz a ovelha. Mas agradecer ao pastor pela ração e pela água. Senhor, abençoe o irmão da banda. Ele está lá trabalhando, Senhor, eu estou aqui na igreja orando. Senhor, visita o teu servo, dá-lhe consola o seu coração. Guarda do acidente, guarda a sua família, guarda a sua casa, abençoa a dispensa do teu servo, e assim por diante. O pastor, mas o pastor não pode pregar, o pastor não pode evangelizar. Claro que para eu evangelista não. Ele é por natureza. Só que na função de pastor, quem produz é o Deus. Então, meus irmãos, esta é a palavra, não é palavra para fazer ninguém ficar dando glória, ninguém quando a palavra é dura, ninguém glorifica a Deus, né? Mas, meus irmãos, esta é a palavra de Deus para a igreja. É uma pena que tem muita gente aqui para ouvir essa palavra. Eu disse, eu queria ver muitas pessoas para ouvir essa palavra. Quantas pessoas estão conseguindo aprender o que uma ovelha tem que fazer? Como ela tem que comportar? Qual o trabalho que o pastor tem com ela? Porque muitos não sabem. Que Deus abençoe cada um de vocês. E que esta palavra te guarde no seu coração. E amanhã que eu digo, não é dizendo, na sexta-feira, digo no amanhã da vida. Você esteja na frente de uma pessoa pregando a palavra, e esta palavra no seu coração. Você vai lembrar de que eu sou ovelha e tenho que produzir ovelha. O meu pastor está lá intercedendo por mim, e ele me tirou para fora daquele mundo imundo, aquela podridão, e me fez assentar no lugar celestial. Glória a Que Deus Jesus. abençoe.